वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। बिन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्विहं पुनतपाल्भवद्विभूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागर ससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलम्बितभुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विशाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ब्राह्मणानां सहस्रेभ्यो सत्र याजी विशिष्यते
Shatrayaji Sahasrebhyo Sarva Vedanta Paragah Sarvo Vedanta Vidkotya Vishnu Bhakto Vishishvati Vaishnavanam Sahasrebhyo Ekanteko Vishishvati Brahmananam Sahasrebhyo Shatrayaji Vishishvati Shatrayaji Sahasrebhyo Sarva Vedanta Paragah Sarva Vedanta Vidkotya Vishnu Bhakto Vishishvati Vaishnavanam Sahasrebhyo Ekanteko Vishishvati Gaudiya Goshtipati Gaudiya Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Jagadguru disse que se eu pensar que eu sou superior a você, então vai surgir esta chance de insultá-lo. Gaudiya Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Jagadguru disse que quando alguém pensa, eu sou superior a alguém, neste caso ela vai negligenciar, ela vai insultar. Se nós seguirmos Trinadapi Bhava, e o Bhagavata Dharma é Nirmatsara Dharma, é livre de inveja. Neste caso não vai surgir nenhuma questão de inveja. Eu posso facilmente pregar o Harikatha sob a bandeira da Gaudiya Mata e de Bhaktisiddhanta Sarasvati. Eu poderei pregar sob a bandeira de Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, sob a bandeira da Gaudiya Mata. Eu posso pregar seguramente. Do contrário, eu poderei me desviar do caminho de Prabhupada. Eu poderei enganá-los. De toda maneira, então, Trinadapi Bhava é algo muito natural. No caminho do Hari Bhajana, é algo muito natural. Não pode haver nenhuma inveja, nenhum complexo de superioridade, nada disso. Isso é muito natural. Por que nós não podemos ver Krishna? Alguém perguntou para Prabhupada, você pode nos mostrar Krishna? Ou melhor, você viu Krishna na sua vida? Alguém? Com um humor desafiador, veio perguntar para Srila Prabhupada, você viu Krishna na sua vida? E Prabhupada respondeu, que diferença faz para você? Se eu vi ou se eu não vi? Que diferença faz para você? A pergunta é, você quer vê-lo ou não? Aí eu posso arranjar. Então, nós temos esse humor desafiador. Por que nós não conseguimos ver Krishna? Porque Krishna é Adokshajavastu. E, de acordo com a definição de Srila Goswami Pada, nós já falamos muitas vezes sobre isso. Adokshajavastu e Akshajavastu são dois tipos de objetos. Um é absoluto, Adokshajavastu, e o outro que não é absoluto é Akshajavastu. E sobre o Adokshajavastu, Jiva Goswami Pada falou, Adhakrita akshaja jnanam tatha indriya jnanam jeno iti adakshajam. Adokshaja Tattva é aquilo que rejeita todos os nossos esforços materiais, Akshaja Vichara. Ou seja, sempre que alguém, a partir da sua concepção material, seu conhecimento material, quer conhecer este Senhor Supremo, neste caso, essa pessoa nunca poderá conhecê-lo, não é possível. É por isso que sempre que alguém, a partir dos seus esforços materiais, quer conhecer Krishna Tattva, quer ver Krishna, neste caso, Krishna Tattva é a Dokshaja Tattva. Ele está além dos sentidos e ele é Achyuta Tattva, ele nunca pode ser desviado da sua posição. Então, sempre que alguém coloca um esforço material, então esse Adokshaja Tattva vai rejeitar esses esforços e vai permanecer na sua posição eterna. Adokshaja Vastu
Nós não podemos conhecer com a ajuda dos nossos órgãos sensoriais. Se eu disser que eu posso ver Krishna, que eu estou vendo uma deidade muito bela no templo, então certamente eu estou vendo essa deidade de Krishna com humor de desfrute. Do contrário, Krishna, ele nunca é um objeto do meu darshana. Quando Krishna se torna um objeto da minha visão, quando Krishna se torna um objeto da minha estima, então certamente Krishna não será Adokshajavastu. Ele é apenas um objeto do meu desfrute. Dessa maneira você deve ser muito cuidadoso. Nós temos aversão a Krishna e a servir Krishna. É por isso que nós não podemos ver Krishna, o Senhor Supremo. Existem dois tipos de Maya Vritti. Basicamente, Krishna Maya pode ser dividida em duas partes. Primeiro de tudo, Krishna, esta Maya, esta ilusão de Krishna, não vai permitir que nós vejamos Krishna. Esse é o primeiro ponto. Maya tem duas funções. Uma é que Maya não vai me permitir ver Krishna. E a outra função é que Maya vai cobrir Krishna. E vai afastar Krishna, não vai permitir que nós vejamos. Então, existem esses dois tipos de desvantagem que nós encontramos no caminho do nosso suposto Krishna Bhajana. Tem uma vila chamada Kulingram, em Bardhaman. E sempre que os moradores de Kulingram perguntaram sobre o que é que nós podemos fazer, então Mahaprabhu falou Krishna Seva, Karshna Seva e Nama Sankirtana. Então Krishna Seva, Vaishnava Seva e Nama Sankirtana, esses três fatores. Estes três são muito urgentes para a alma condicionada. Bhagavan é um objeto do meu bhajana. Bhakta, os devotos. Bhakta, Bhakti e Bhagavan são eternos, eles não são temporários. Bhakta, Bhakti e Bhagavan. Estes três são permanentes, não são temporários e estão sempre na mesma plataforma. Se nós não estivermos tentando servir Krishna de coração a todo o tempo, sem nenhuma contaminação, até e a menos que nós estivermos ocupados em servir Krishna de coração, até então, nós não poderemos ter nenhuma realização de Krishna Vishaya, de quem é Krishna. Ou seja, esforços mistos. Nós podemos fazer um trabalho material, fazer algum bhajana, ou seja, estamos fazendo esforços mistos. Isso não pode nos dar uma facilidade para ver Krishna. Nós somos kapats, nós somos falsos. Nós falamos, olha, eu estou fazendo Krishna Bhajana, eu acordo 3 horas da manhã e canto Krishna, mas eu sou falso, de coração eu sei que eu não estou fazendo Krishna Bhajana direito. Apenas eu estou afirmando que eu sou um servo de Krishna, mas na verdade eu nunca penso dessa maneira de coração. Na verdade, para ser franco, nós somos os servos dos nossos órgãos sensoriais e da nossa mente material. Nós, na verdade, para ser franco, nós somos servos dos nossos órgãos sensoriais e da nossa mente material. E enquanto uma diva não puder desenvolver uma intenção pura para servir Krishna, Seva Vritti, até então, ela não poderá entender Krishna Tattva apropriadamente. Quem é um guru? Aquele que é Krishna Tattveta, que conhece a ciência de Krishna. Não é que um brahmana pode conhecer a verdade sobre Krishna e você não pode. Não é assim.
Kiva Shudro Kiva Nashi, Kiva Vipro Kiva Nasi, Shudro Kene Noy. Jai Krishna Tattva Vetta Sei Guru Hoy. Então, externamente, Roy Ramananda, ele nasceu numa casta baixa. Externamente, nós podemos ver, Haridas Thakur nasceu numa família de Yavanas, de muçulmanos. Então, isso não importa aonde que um grande devoto nasceu. Né? O bhajana é o fator mais importante. Enquanto uma Jivatma não desenvolver a intenção pura de servir Krishna, até então, não há possibilidade de que ela possa conhecer Krishna Tattva e ela só vai dar palestra diante das pessoas. Ela internamente ela não conhece, talvez tenha uma memória boa e possa falar algo, mas Prabhupada diz que até este ponto, eu penso que a mensagem de Gauranga não entrou nos nossos ouvidos. Até este ponto, a mensagem de Gauranga Mahaprabhu não entrou nos nossos ouvidos. Do contrário, até neste momento, nós deveríamos estar servindo Krishna de coração, sob a orientação de Mahaprabhu e do Guru Varga, daqueles que estão seguindo. Sri Chaitanya Madhupyebhyo, Sri Chaitanya Prabhum Bande, Balopi Yadanugrahat, all different slokas. Então tem vários slokas, e de tempos em tempos, eu já falei, que este é o nosso único dever, é servir Krishna e os devotos. Por quê? Pela misericórdia dos grandes devotos do meu Guru Padma, pela misericórdia de um grande devoto do meu Guru Padma, eu posso obter a facilidade de obter Bhakti, eu posso receber essa intenção pura de servir Krishna pela misericórdia de Guru Padma, essa devoção pura, essa devoção imaculada. E se a minha submissão aos pés de lótus de Guru Padma for 100% perfeita, e se meu Guru Padma for um guru genuíno, que está 24 horas sempre ocupado em Krishna Bhajana, então esteja certo que hoje ou amanhã eu vou receber o Darshana de Bhagavan. Bhagavan não vai me ignorar. Eu vou receber o Darshana de Bhagavan pelo poder de Gurudeva. Não é pelo meu esforço pessoal. Pelo esforço pessoal não é possível. Aqueles que se declaram renunciantes, como os Mayavadis, eles falam, olha, nós somos renunciantes, nós somos Tyagi. Nós temos pleno desapego. Então, Prabhupada diz que em nome de desapego, em nome de renúncia, Vairagya, Tyaga, eles estão abandonando até mesmo o tato absoluto. Em nome de Vairagya, em nome de Tyaga, de renúncia, desapego, eles vão abandonar até mesmo Krishna Bhagavan, a verdade absoluta. O que falar? Como eles podem receber o Darshan de Bhagavan? Não é possível. Cada uma das pessoas está ocupada em se exibir no campo de pregação. Ninguém quer projetar as glórias de Guru Vaishnava. Ninguém quer projetar as glórias de Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, do nosso Guru Varga, ninguém. Todos querem projetar a si próprios, para que todos possam adorá-los, e ele possa receber uma pratista falsa, um reconhecimento, honra. Srila Prabhupada, ele deu um exemplo muito bom Prabhupada deu, para que nós possamos abrir os nossos olhos claramente. Prabhupada diz que na cidade de Kustia é uma cidade que hoje fica em Bangladesh. Naquela época, ela parte da Índia. Então, nessa cidade de Kustia, e a maioria daqueles residentes de Bangladesh eram sarradias. Eles gostam de manter esse humor de sarradia, bhajana. Tem muitos incidentes sobre isso. Ainda assim, tem alguns devotos que querem manter um bhajana exclusivo. Não são todos, porque a maioria dos associados eternos de Prabhupada, de Mahaprabhu também, eles vieram de onde hoje é Bangladesh.
como o pai de Mahaprabhu, a mãe de Mahaprabhu, a família de Advaita Acharya também, Srivas Pandit, Srivas Pandita. who not? Quem é que não? Almost everybody they are from Praticamente Bangladesh, so todos cannot vieram de pass Bangladesh. this kind of Então a gente não pode comentar que eles não têm devoção pura. Eles têm. Mas, hoje em dia, devido à pregação Sahajiya, eles estão assumindo esse outro humor de fazer um Sahajiya Bhajana. Então, na cidade de Kustia, nessa cidade de Kustia, que hoje em dia é em Bangladesh, houve um Hari Sabha, ou seja, uma grande assembleia de uma sociedade de Hari Kirtana. Tinha ali uma sociedade de Hari Kirtana, uma grande sociedade, uma grande instituição. E por acaso, devido a Kali, ou seja, alguma contenda, eles começaram a brigar uns com os outros. Então toda essa sociedade foi dividida em duas partes. Uma sociedade originalmente continuou fazendo Kirtana ali, e o outro grupo conseguiu um outro local para eles fazerem Kirtana, e com frequência eles faziam competições. Olha, quem pode cantar melhor, fazer Kirtana melhor, e em qual grupo a gente vai encontrar um devoto puro. Então, hoje em dia, isso está acontecendo em toda parte. Hoje em dia, esse tipo de competição, de inveja, de conflito, está acontecendo em toda parte. Mas aqueles que estão expressando inveja, eles não admitem que eles têm inveja. Eles falam, olha, nós somos Nirmatsarya, aquele Maharaj é que é invejoso. E eles evitam falar sobre Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur. Eles querem se provar mais elevados. Eles querem provar que eles são mais generosos que Prabhupada. Mas, na verdade, eles querem destruir toda a Sampradaya. Alguns dias atrás, pela sugestão de alguns devotos, eles quiseram decidir. Na verdade, a gente está falando Harikatha, mas a maioria das pessoas não conseguem ouvir. Então é melhor se você pregar de tal maneira que nós podemos até pagar algo, mas assim que ele falou o meu nome, eles disseram que não. Ou seja, eles podem dar uma chance para um homem material, para ganhar dinheiro, até mesmo para uma prostituta eles podem dar a chance, mas não para mim. Eles têm um comitê e decidiram que não. Mas eu é que estou pagando. Eu apenas estou entregando Harikatha e livros. Até então, eu distribuí livros de graça em várias matas. E não pedi nenhum centavo em troca. Mas, hoje em dia, não há nenhum idealismo. Eles vão ver a condição atual. Para qual lado que o vento está soprando? Prabhupada diz. Eles estão vendo para qual lado que o vento está soprando. Assim como um grupo político. Eles podem mudar para aquele lado onde o vento está soprando. Dessa maneira, de toda forma. Então, estavam ali competindo uns com os outros. E o grupo original estava ali. E tinha aquele outro grupo que fizeram uma outra sociedade. E de alguma maneira, certa vez teve um programa de Harikatha. Ou seja, Harikatha Kirtana. Hoje em dia, se você for em qualquer sociedade, você vai ver que o Harikatha não é tão importante. Você pode ir como um espião, sem informar ninguém. Você vai ver que não é tão importante. Ou seja, apenas algo como uma obrigação. Alguém pode falar alguma coisa, mas a gente está ocupado mesmo com outras coisas. Estamos fazendo o nosso comércio. Então, de toda maneira, essa sociedade organizou um programa e os membros dessa sociedade decidiram convidar os membros antigos daquela sociedade. E um grupo veio daquele outro grupo, e o principal cantor, ele estava ali fazendo um kirtana, e ele começou a cantar um kirtana de tal maneira para que eles pudessem obter muito nome e fama. Ele estava cantando um kirtana de tal maneira, com tanta doçura.
Eu estou usando essa palavra doçura com relação à matéria, isso. Porque, de toda maneira, se a pessoa tem uma boa melodia, uma bela voz... Prabhupada diz, Bhagavan não está interessado em ritmo, numa bela voz. Bhagavan, ele quer sentir o gosto do seu coração. Ou seja, quão sofisticado é Bhakti dentro do seu coração. É isso que ele quer aceitar. Mas nós estamos ocupados com coisas externas. Ou seja, como desfrutar de popularidade. Mas se eu disser isso, certamente você não vai obter popularidade no mundo inteiro. De toda maneira, eu estou certo que nós vamos satisfazer o Senhor Supremo. Tem essas opções. Ou você pode satisfazer o Senhor Supremo, ou você pode satisfazer o público como uma prostituta. Depende de você. Mas, atualmente, a maioria está ocupado com a segunda opção. Então, esse cantor, esse líder do Kirtana, começou a cantar um Kirtana de tal maneira para que todas as pessoas materialistas, eles ficaram muito hipnotizados. Tinha uma grande assembleia e todos começaram a apreciar. Oh, que Kirtana belíssimo! Começaram a dançar. Dessa maneira, por fim, o líder do grupo de Kirtana, ele desmaiou para mostrar um sentimento estático. Aqueles Ashtasakti Vikar, né? Sentimentos de êxtase, ou seja, a cabeça balançava, os pelos se arrepiavam, e ele caiu no chão, exibindo um ótimo bhava. E todo o grupo de Kirtana começou a jogar flores e a adorá-lo. Oh, que bhava maravilhoso! Mas ninguém percebeu que ele era um trapaceiro. Assim como um homem que veio para Gorakshoradatta de Maharaj, e Gorakshoradatta de Maharaj perguntou, de onde você está vindo? Ah, de Nova Deep. De onde? Ah, tinha um Harikatha muito maravilhoso, Brahmara Gita, num local chamado Kulia. Tinha um Harikatha lá. E Babaji Maharaj falou, olha, não vá lá. Por quê? Por quê? Por quê? Não vá lá. Ali não é Harikatha. Não é Harikatha? Não, Harikatha ali é maravilhoso. Todos estão lá rolando no chão. Eles estão sentindo sentimentos estáticos. E Babaji Maharaj falou, eles têm luxúria passiva. Eles têm uma luxúria passiva. E eles não puderam satisfazer a sua luxúria passiva. E é por isso que eles estão mostrando esses sentimentos. Não puderam satisfazer seus desejos, então... Ah, é? Realmente? E Babaji Maharaj falou, não vá lá. Esse orador, ele não está falando Brahmara Gita, ele está falando grana, 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 mais doce que a cana. Então, não volte lá. E depois, você deve tirar a terra de onde ele sentou, 20 centímetros, e encher depois com terra nova, com lama nova e esterco de vaca. Ele falou, o que você está dizendo? Eu falei, é isso mesmo. E hoje em dia, se alguém disser isso, as pessoas podem até atirar nele. Mas naquela época, pelo menos, Gorakshoradatta de Maharaj estava falando. Mas hoje em dia, ninguém vai falar. Porque eles sabem que se eles falarem, todos vão contra mim, o mundo inteiro. Mas Prabhupada diz que se o mundo inteiro estiver indo contra mim, eu nunca me preocupo, eu não me preocupo. Então, o líder do grupo de Kirtana estava ali como se estivesse num estágio de bhava, enganando as pessoas, mas as pessoas não sabiam, elas não sabem nada sobre bhava. E elas estavam apreciando, dando muitas doações e tudo mais. E depois de algum tempo, houve um outro programa, em outro local. E eles convidaram esse outro grupo de novo. Né? E o secretário, ele pediu para o líder do Kirtana. Ele falou, olha, nós vamos pagar para você essa quantidade, mas tenha muito cuidado. Nós vamos te pagar essa quantidade. Mas então, você deve demonstrar esses bhavas maravilhosos, porque vai haver como uma competição. O seu bhava deve ser superior ao bhava deles, para que nós possamos desfrutar de mais e mais honra. Então, eles estavam competindo. Então, o líder do Kirtana ficou muito feliz.
Então, ele foi para aquela assembleia de Kirtana e começou a cantar um Kirtana. E enquanto ele estava cantando, depois de meia hora, ele desmaiou. E depois disso, ele estava demonstrando algum bhava, alguns sintomas estáticos, mas devido ao sol escaldante, no mês de Vaishakha ou Jesta, ou seja, do verão, né, abril, maio, um sol escaldante. Então aquele homem ficou se sentindo mal, porque o sol estava batendo ali, ele caiu no chão e ele não calculou que o chão estava quente, né, onde que ele deveria demonstrar o seu bhava. Então ele caiu no chão quente, né? Era um local de concreto, estava muito quente o chão. E depois de 20 minutos, meia hora, ele foi obrigado a levantar. Então o secretário ficou muito bravo. Eu falei para você, tinha uma competição. Eu falei para você ter mais bhava, demonstrar mais sintomas estáticos. Mas agora tão rápido você já parou, interrompeu o seu bhava, nós vamos ser vencidos. Eu poderia te pagar 25 paisas, que naquela época era muito dinheiro. 25 paisas, naquela época era muito dinheiro, você não pode nem imaginar. Então o secretário ficou muito bravo. Claro, você vai me pagar 25 paisas, mas por quanto tempo eu posso demonstrar o bhava? Acho que já deu, não? Essa é a condição hoje em dia. Quem é que pode mostrar Raganuga Bhajana, Rupanuga Bhava, sem nenhuma falsidade, né? As pessoas podem fazer apenas para comprar tudo. Mas Prabhupada diz que em um drama, em uma encenação, você não pode esperar nenhuma realidade. Não há nada prático, nada real em um teatro, em um drama. Quando um drama está acontecendo, você não pode esperar nada real, porque é um drama, um teatro, não há realidade ali. Então, drama é drama. E o verdadeiro bhajana é um verdadeiro bhajana. Então, o mundo inteiro, as pessoas são tão tolas que elas se confundem o que fazer. Eu posso me lembrar de um incidente que eu ouvi de Guru Maharaj. Certa vez, houve um grande drama, um teatro sobre Rama Charitra. Ou seja, tinha Rama, Ravana, Hanumanji Maharaj, todos. Eles arranjaram esse teatro e decoraram e tudo. E todo dia, foi por 7 dias continuamente, esses teatros. Né? Cada dia uma parte da história, durante 7 dias. Mas, no meio do caminho, foi um arranjo do Senhor Supremo, não sei, que Hanumanji Maharaj, ou seja, aquele homem que estava atuando no papel de Hanuman, ele ficou muito doente e não conseguiu chegar lá para cumprir o papel dele no teatro. E todos ficaram muito preocupados e, na verdade, naquele dia, de alguma maneira, se eles pudessem arranjar alguém para substituir aquele ator, porque, especialmente naquele dia, o que Hanuman ia fazer era um papel muito curto naquele dia específico. Então o secretário decidiu contratar um homem que vendia chá. Então naquela vila tinha um homem que vendia chá e o dono daquela loja de chá parecia um macaco, ele era muito alto. Então eles pediram, olha, por favor, venha, quanto dinheiro você pode conseguir vendendo chá? Então talvez 2 horas antes você feche a sua loja, você pode vir e nós podemos te dar um pagamento, nós vamos te dar a roupa de Hanuman e tudo. E esse homem falou, olha, mas eu não sei atuar. E ele disse, você não precisa fazer nada, hoje é
pouquíssimo tempo. Você só precisa ficar diante de Ravana, e Ravana vai começar a te insultar, e você só precisa ouvir, nada além disso, nada. Hoje em dia o papel é bem curto, e nós podemos te pagar também. Então agora aquele homem concordou em participar no drama. Então eles fantasiaram, ou seja, colocaram os trajes de Hanuman naquele homem, e no fim das contas chegou o momento quando ele deveria ir e ficar diante de Ravana. E Ravana veio gritando: onde é que está Hanuman? Prendam aquele Hanuman. Então trouxeram Hanuman até Ravana, e ele falou: como você ousa queimar toda a Lanka? Ele começou a insultá-lo. Porque antes de Lanka ser queimada, né, Hanuman foi trazido diante de Ravana. E Ravana falou: olha, você é muito poderoso, eu ouvi falar que você é muito poderoso, mas agora Ravana ordenou para os seus ministros e para todos, ele falou: olha, coloquem fogo no rabo dele. Vocês devem colocar petróleo e tudo no rabo dele, no grande rabo dele, né? Enrolam roupas no rabo dele para colocar fogo no rabo dele e matá-lo. E então Ravana, ou melhor, o homem que vendia chá naquela loja de chá, aí ele pensou: oh, agora Ravana vai colocar fogo no meu rabo, mas eles não disseram para mim que eles tinham que colocar fogo no meu rabo, mas eu não quero morrer. Então ele começou a gritar. Hanumanji Maharaj, aquele que estava atuando como Hanumanji Maharaj, começou a gritar: oh, Ravandi, eu não sou o verdadeiro Hanuman. O Hanuman hoje ele não veio. Eu sou o vendedor de chá, eu sou o dono da loja de chá. Então toda a audiência começou a rir. Essa é a condição hoje em dia. Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur, Prabhupada diz que atuação é atuação, drama é drama. Mas você não pode esperar nenhuma realidade. Você não pode esperar nenhuma realidade. No decorrer do bhajana gradual, você pode alcançar Nishta, Ruchi, a Shakti. Não é que como um macaco eu vou pular e cruzar esse oceano de 100 quilômetros e chegar em Lanka. Dessa maneira, nós podemos convidar problemas na nossa vida. Nós podemos convidar problemas na nossa vida. Então, deste Brihat Bhagavatamrita, hoje nós vamos falar sobre a humildade de Prahlada Maharaj. Prahlada Maharaj é o grande devoto, nós sabemos, mas ele está querendo ignorar, ou melhor, ele não quer receber nenhuma honra e posição de Narad Maharaj. E no fim das contas, Prahlada Maharaj falou: ó Gurudeva, eu poderia continuar falando sobre vários fatos diante de você para falar sobre a dolorosa situação da minha vida, mas você só iria sofrer por conta disso. Então eu não quero falar muito. Eu não quero falar muito. O que eu já falei é suficiente. Nirupadhi Kipadro Chitra He, Nirupadhi Kipadro Chitra He, Bahu Daurbhagyo Nirupaneno Kim. Try to hear. Tente ouvir. Nirupadhi Kipadro Chitra He, Bahu Daurbhagyo Nirupena Kim. Tabo Shuk Jananena Pasho Tat Karunam King Purushe Hanumati Nirupadi Kipadra Chitta He Bahu Daurbhagya Nirupanena Kim Tabo Shuk Jananena Pasho Tat Karunam
King Purushe Hanumati. If I am going to narrate, if I am going to describe all my painful experience of my life, Olha, se eu for descrever todas as dolorosas condições da minha vida, simplesmente você vai ficar chateado, vai sentir dor. Então eu não quero te causar nenhum sofrimento. Eu vou parar de descrever a minha situação. Eu não sou, de maneira alguma, um devoto. Eu não estou recebendo a misericórdia de Bhagavan. Estou certo disso, Gurudeva. Então, por que você, por favor, você não vai para Kim Purusha Varsha e pessoalmente você pode ver a misericórdia que Hanumanji Maharaj está recebendo de Ramachandra? Por que você não vai lá? Então eu quero parar de falar, porque se eu seguir falando sobre a minha condição, minhas dolorosas experiências de vida, simplesmente eu vou te causar sofrimento. Então eu não quero falar mais. Por que você não vai? Por favor, vai em Kim Purusha Varsha e você pode checar quão excelente é a misericórdia que Hanumanji Maharaj recebeu. Isso não é uma história, não é um drama. Você pode ir e conferir, por favor. E você está dizendo que o misericordioso Bhagavan apareceu por mim, mas, na verdade, eu não sei se isso é verdadeiro ou não. Hey, Gurudeva, tente ouvir, por favor, preste atenção ao meu pedido. Para matar o meu pai, Bhagavan apareceu na forma de Nishinradeva e também tinha muitas outras razões. Não foi apenas uma razão. Não é que Bhagavan apareceu para me dar o darshana, ou seja, ele precisava matar o meu pai. Nishinradeva apareceu e depois que ele completou o seu dever, imediatamente ele desapareceu daquele local. Então, como, Gurudeva, você pode afirmar que Bhagavan veio para me dar o darshana? Não foi isso. Até mesmo, eu não pude ver o meu Senhor apropriadamente. Bhagavan nabodhehi matpritur hananartham narasingha rupa bhrit sahasavirabhut mahaprabhur vihitartho antaradhat tadaiva sa yatha kamamaham natham samyak drashtuncho nasakam Mahododhi tate apashyam tathaivo sapnavat prabhum. Eu nem pude ver o meu Senhor apropriadamente até o ponto da minha satisfação, porque Bhagavan apareceu e depois de cumprir o seu dever, ele desapareceu. Yatha kamam aham natham sammag drashtum cha nasakam. I couldn't see. Eu não pude vê-lo até a minha plena satisfação. Ele desapareceu. E você também está dizendo que, bem, Bhagavan apareceu lá para te salvar. Quando Hiranyakashipu, seu pai, te lançou do topo de um penhasco no oceano, então Bhagavan apareceu para te agarrar, assim como uma mãe para te proteger. Mas não foi bem assim. De fato, ele apareceu naquela ocasião, mas isso foi como um sonho. Eu não pude vê-lo na prática. Então, se alguém estiver caindo de um penhasco, como essa pessoa pode ter consciência, como ela pode estar alerta para ver tudo? Isso foi como um sonho para mim. Eu vi algo, mas foi como um sonho. Eu achei que era um sonho, que não era realidade. Mas a esse respeito, ó Gurudeva, ó grande Gurudeva, a este respeito você pode dizer que Hanumanji Maharaj, a todo momento, ele é muito, muito afortunado. De toda maneira,
Hanumanji Maharaj é muito afortunado, porque por milhares de anos ele estava cumprindo o seu dever, fazendo seva, ele estava servindo o seu Prabhu sem nenhum problema, ininterruptadamente, sem nenhum problema. Ele estava servindo cheio de alegria, qualquer momento, qualquer seva. Às vezes, ele levava Rama e Lakshmana, às vezes ele voava, às vezes ele pulava e atravessava o oceano 100 quilômetros, não é nem 100 quilômetros, são 100 yojanas. Um yojana equivale a mais do que 4 quilômetros. Então veja só, Hanumanji Maharaj cruzou esse oceano para enviar essa mensagem de Ramachandra para Sita Devi, que é a Shakti de Ramachandra. Então, eu acho que ele é muito afortunado, porque por muito tempo, milhares de anos, ele teve essa facilidade, essa chance de servir o seu Prabhu. Hanumanstu bhagya, Hanumanstu mahabhagya tat seva sukho anyabhut. Hanumanstu mahabhagyahas tat seva sukham manubhut subahuni sahasrani vassaranam avignakam. Without any problem. Sem nenhum problema. Ele estava servindo impecavelmente, sem nenhum problema, ele estava servindo lá muito bem. Até mesmo no Ramayana está escrito por 11 mil anos, e no Bhagavatam diz 13 mil anos, em diferentes Puranas tem diferentes informações, porque talvez eles estejam em diferentes kalpas. Então a gente não deve pensar que eles estão mentindo. Você deve pensar que em diferentes kalpas ou dias cósmicos, o cálculo do tempo que Hanumanji serviu é diferente, naqueles diferentes dias cósmicos ou kalpas. Então, Gurudeva, se você quiser estimar quanta misericórdia, então eu diria que o servo que está servindo há muito tempo, aquele que está servindo há muito tempo, ele é um verdadeiro Kripapatra. Eu não sou um Kripapatra, um receptáculo da misericórdia do Senhor. Que serviço eu fiz para Nishinradeva? Hanumanji Maharaj, ele foi bem-sucedido em ver os pés de lótus de Ramachandra até a sua plena satisfação. Ele viu também Lakshmana, Sitaji, Ramachandra, por milhares de anos. Ele estava fazendo seva. É por isso Prahlada Maharaj está dizendo que Hanuman estava servindo por milhares de anos e ele pôde servir o Senhor Supremo até a sua plena satisfação. Mas o que eu fiz? E o que falar de Hanuman? Hanumanji Maharaj tem uma especialidade. Na verdade, Hanumanji Maharaj tem uma especialidade, você sabe. Ei, Gurudeva, você sabe muito bem que ele é filho de Pavana, do deus do vento. Na verdade, ele é uma expansão de Mahadeva também. Em diferentes Puranas você pode receber essas informações, que Shankar Bhagavan veio na forma de Hanumanji Maharaj. Ele é uma ansa, uma expansão de Mahadeva. De toda maneira, Hanumanji Maharaj é uma figura muito forte, muito poderosa, é um homem forte, como um super-homem, um super-herói. Desde a sua infância, todos os semideuses, eles abençoaram ele. Olha, você vai obter esse poder, aquele poder, isso, aquilo. Dessa maneira, todos os semideuses estavam muito felizes com Hanumanji Maharaj e abençoaram ele de diferentes maneiras. De toda forma, ele não ficava doença, nenhuma doença tocava o corpo de Hanumanji Maharaj, nenhum cansaço, nenhum suor.
velhice, nada disso. Ele nunca ficava velho, idoso, né? Dessa maneira, de acordo com o Ramayana, está escrito que mais de 11.000 anos. Mas, de acordo com o Bhagavatam, está escrito mais de 13.000 anos, que Hanumanji Maharaj foi bem sucedido em servir Bhagavan, e até hoje o Senhor Supremo o mantém Hanumanji como um representante, um guru neste mundo material. Então, Hanumanji Maharaj está abrigado no reino de Kim Purushabhasha, e ele também está adorando uma deidade de Ramachandra, porque não há diferença entre a deidade e o Senhor Supremo, e ele está obtendo o mesmo sentimento, sem problemas, porque ele está sempre fazendo bhajana com grande absorção. Ele não consegue pensar que Ramachandra está longe dele. Então, a todo momento, Ramachandra concedia diferentes tipos de seva e Hanumanji Maharaj seguia inquebrantavelmente esse voto de Brahmacharya. Inquebrantável voto de Brahmacharya, ele estava ali servindo Ramachandra. E Ramachandra estava muito feliz. Às vezes, Ramachandra abraçava ele. Ramachandra, na verdade, ele abraçava Hanumanji Maharaj. Então, ele é muito afortunado. Hanumanji Maharaj é muito afortunado. Fez seva muito pessoal, muito secreto. Assim como Bhagavan Sri Krishna fala algo em segredo para Uddhavaji, pois Uddhavaji não é diferente de Krishna. Similarmente, aquilo que não seria possível de falar diante de ninguém, esse mesmo segredo Ramachandra falava diante de Hanumanji. Então, no Ramayana, em diferentes locais você pode ver glorificações a Hanumanji. Ele corre mais rápido que a mente, mais rápido do que a mente. Siramadhutam Smaranam Bhajai Saranam Mamastu. Dessa maneira, Hanumanji Maharaj serviu de diferentes maneiras de tempos em tempos, e na infância dele também ele era tão poderoso que até mesmo na infância ele era tão poderoso que um dia Anjana Sutta, ou seja, o filho de Anjana, Hanuman, estava chorando e falou para a mãe dele, Hanumanji Maharaj, ele apontou para o sol, falando com a mãe dele. Ele falou, olha, eu preciso do sol, mãe, me dê ele. E a mãe falou, como é possível, meu filho? E na nossa infância também, a nossa mãe brincava dessa maneira. A gente falava, olha, eu quero agarrar a lua. E ela falava, então eu vou convidar Chandamana, o nosso tio Lua. Venha, tio Lua, para nos fazer de bobo. Dessa maneira, Hanumanji Maharaj, na infância, ele agarrou e quis brincar com o Deus Sol. Ele falou, olha, eu quero o Sol. E a mãe falou, como é possível pegar o Sol? O Sol está muito longe. E ele falou, eu quero. Então Hanumanji começou a chorar, e a mãe falhou em dar o Sol para ele. E por fim, Hanumanji pulou. Quando era criança, ele era bem pequeno. Ele pulou, deu um grande salto do colo da mãe e alcançou o Deus Sol. Preste atenção no que eu estou dizendo. E então, o rei dos céus, Indra Maharaj, ficou muito preocupado, porque ele tinha consciência do poder de Hanumanji. E se Hanumanji pegasse o Deus Sol, seria um grande problema. Então, Indraji enviou o seu trovão, o Vajra. Assim que Hanuman pulou do colo da mãe para agarrar o Deus Sol, imediatamente o rei dos céus,
Indra Maharaj lançou seu trovão, Vajra. E ele foi acertado pelo trovão, pelo Vajra. O Vajra acertou o corpo dele e Hanumanji caiu inconsciente no chão. Do contrário, ele ia agarrar, capturar o sol. Ele tinha esse poder. Então, quando Indra Maharaj lançou aquele Vajra, aquele trovão, e quando esse trovão acertou o corpo de Hanumanji Maharaj, e Hanumanji Maharaj caiu desmaiado no chão, então o pai de Hanuman, ou seja, Pavanadeva, o deus do vento, ficou muito bravo, muito bravo. Falou: como você ousa atacar o meu filho, meu único filho? Eu não vou deixar você se livrar disso. Então, Pavanadeva, o deus do vento, reteve todo o vento, todo o ar, e todos começaram a sentir problemas respiratórios. Pavanadeva, o deus do vento, que é o pai de Hanumanji, ficou muito bravo. Ele falou: bem, você quer atacar meu filho para matá-lo? Eu também vou me vingar. Então, Vayudeva, Pavanadeva, reteve todo o ar que estava fluindo e todos os semideuses e toda a criação inteira ficou em perigo. Por quê? Eles começaram a sentir dificuldade para respirar. E neste caso, todos os semideuses foram compelidos a correr até Pitamaha Bhishma e falaram: Pitamaha Bhishma, tente encontrar alguma solução, nós estamos num grande problema. E Pitamaha Bhishma falou: bem, vamos para Pavanadeva e Pitamaha Brahma, todos os semideuses juntos começaram a abençoar Hanuman. Falaram: ó, esse pequeno garoto, Hanuman, você nunca vai ficar velho, você nunca vai morrer, nunca vai ficar doente, e você vai ter uma vida longa. Jaramaran Mardito, ele não envelhece, não morre. Então deram ótimas bênçãos para ele, e então Pavanadeva, o pai dele, ficou muito feliz, e a situação normal foi recuperada. E Hanumanji Maharaj, ele segue esse Brihat Vrata, esse grande voto de Brahmacharya, e ele é uma personalidade de muito conhecimento, ele tem todo o conhecimento dos Shastras. Manu Javan Maruti Tullabhegam Jitendriyam Buddhimatam Varishtham. Entre todos os inteligentes, entre todos aqueles eruditos, Hanumanji Maharaj é o maior de todos. Ele é Tattagya, um vidente da verdade. Então, Prahlada Maharaj está dizendo: Yo balishtatamo balle devo brindo prasadataha samprapto sadvaro brato jara maranavarjitaha. Sobre Hanumanji Maharaj, Prahlada Maharaj, Prahlada Maharaj está dizendo: Yo valishtatamo balle devo bindo prasadataha samprapto sadvara brato jara maranavarjitaha. I already explained. Eu já expliquei, ele está além da morte, das doenças, além Hanumanji Maharaj, pela bênção dos semideuses, né? Pitamaha Brahma e todos os semideuses. Então ele não tinha nenhuma razão para temer, porque ele sabia muito bem, ele era pleno de todo conhecimento. Então Hanumanji Maharaj não tinha nenhum medo, e ele era um Naistika Brahmacharya, um Brahmacharya perfeito, que em toda a sua vida nunca viu o rosto de nenhuma mulher. Ele estava seguindo um voto perfeito de Brahmacharya,
E ele é uma personalidade muito conhecedora, que conhece todos os Shastras, e todos sabem, em todos os Shastras, está escrito abertamente que that Mahavir Hanumanji Maharaj ki jai ho. que especialmente ele é conhecido como alguém muito poderoso, Mahavir, grande força. Então ele era o maior servo entre todos os servos de Raghupati, Ramachandra. Ele era o maior servo. Ashesho yatra sarohito, ashesho strasho rahito. Kya? What? Try to hear. Ashesho traso rahito, mahabrato dharo kriti, mahaviro raghupate, rasadharana sevakaha. But ashesho traso rahito, ashesho traso rahito, mahabrato dharo kriti, mahaviro raghupatir rasadharana sevakaha. I already explained. He is the exceptional sevak. Eu já expliquei, ele é um servo excepcional de Ramachandra. O que mais eu posso falar? Você deve ir e conferir por si mesmo. Então, para cumprir as ordens de Ramachandra, para servir Ramachandra, ele foi bem-sucedido em pular e cruzar este oceano de 100 yojanas. 100 yojanas significa mais do que 500 quilômetros. 100 yojanas, um oceano, com muita facilidade. Ele chegou no reino de Ravana, ou seja, em Lanka, e em Ashokabatika, esse bosque ou floresta, porque Sita Devi, ela estava mantida presa nesta floresta, Ashokabatika, onde tinham várias demônias ali vigiando ela como guardas. E Hanumanji Maharaj pulou e cruzou este oceano para servir Ramachandra, e ele conseguiu chegar em Lanka, e ele obteve informação sobre onde Sita Devi estava ali esperando para receber a misericórdia de Ramachandra. Então ele chegou nessa floresta de Ashokabatika, porque Hanumanji Maharaj, ele tem todos os Yoga Siddhis, perfeições yógicas. Hanumanji Maharaj automaticamente tem as perfeições místicas. Então, para servir Ramachandra, ele assumiu a forma de um mosquito bem pequeno. Para servir Ramachandra, agora, o grande, poderoso Mahavir Hanumanji Maharaj assumiu uma forma tão pequena quanto um mosquito e chegou no local onde Sita Devi estava esperando, Ashokabatika, e falou no ouvido dela: ó mãe, eu vim aqui pela instrução de Ram, não tema, eu sou o mensageiro de Ram, aqui está a prova, aqui está a prova, aqui está o anel que Ramachandra usa no dedo dele. Talvez você conheça muito bem. E Hanumanji Maharaj mostrou aquele anel, um anel que foi dado por Ramachandra para que ele pudesse se identificar. Ele mostrou esse anel que Ramachandra usava no dedo. Então, Sita Devi ficou muito feliz. E ele informou a razão pela qual ele tinha ido lá, e Sita Devi também deu alguma informação para ele enviar para Ramachandra como um mensageiro, e como um mensageiro ele ia transmitir essas informações. Então, de toda maneira, para servir Ramachandra, para cumprir a ordem de Ramachandra, ele conseguiu cruzar aquele oceano imenso de 500 yojanas, ou 100 yojanas na verdade, né? E foi bem sucedido em chegar no reino de Ravana,
E também conseguiu chegar nessa floresta para dar o seu consolo, uma segurança para a cita dele. E Hanumanji Maharaj, ele também conseguiu criar pânico. Hanumanji Maharaj conseguiu criar um imenso pânico entre todos aqueles grupos de Ravana. E ele foi bem sucedido em queimar toda a Lanka. Ele foi bem sucedido em quebrar os castelos e construções. E, por fim, ele foi bem sucedido em enviar a mensagem para Ramachandra. E ele foi abraçado pelo próprio Ramachandra. Então veja. Hela bilanghita gadho shatajojana sagara raksho raja purostharto shita shasana kovida. Tente ouvir com muita atenção. Hela bilanghita gadho shatajojana sagara Hela bilanghita gadho satuyo yanasagara raksho raja purastharto sita shasano kovidaha vairi santur jako lanka dahuko durgo bhanjakaha Sita Varta Haraho Shami Gada Lingana Gocharaha. He is successful to Então, ele foi bem sucedido em receber um grande abraço de Ramachandra. Assim como o rei Prataparudra foi muito afortunado de receber um abraço de Mahaprabhu. Mahaprabhu perguntou, quem é você? Quem é você? De repente você veio para me dar néctar. Eu estou bebendo este néctar, mas eu sou um mendigo, eu não tenho um centavo, eu não tenho como te retribuir. Então eu vou te abraçar. E o rei ficou transbordando de alegria. Ele foi bem sucedido em receber um abraço de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Você pode imaginar que tipo de misericórdia? E também, Hanumanji Maharaj, ele estava agindo como uma carruagem, um carregador. Ele não precisava de uma carruagem. Às vezes, Hanumanji Maharaj deixava o corpo dele bem grande, porque, pela ajuda dos seus poderes iógicos, Hanumanji poderia deixar o corpo dele bem pequeno como um mosquito, e às vezes, pelo poder iógico, Hanumanji Maharaj podia deixar o corpo tão grande quanto a montanha do Himalaia. Tudo é possível por esse poder iógico de Hanumanji Maharaj. Então, às vezes, Ramachandra e Lakshmanaji iam para algum local e eles falavam. Quer dizer, Hanuman falava, ó Prabhu, sente-se nos meus ombros. Ele falou, não, não. E ele falava, sente-se no meu ombro, Senhor. Então, ele aumentava o tamanho do corpo dele. E Ramachandra e Lakshmana se sentavam. E então Hanuman dobrava o seu rabo e mantinha o rabo como se fosse um guarda-chuva. Hanumanji Maharaj, ele dobrava o seu próprio rabo de tal maneira como se o rabo dele fosse um guarda-chuva, um guarda-sol, para que o sol ou a chuva não perturbassem Ramachandra. So, Sha Prabhur Bahaka Seshtaha Shetos Kshatrita Puchakaha. What written? Sha Prabhur Bahuka Seshtaha Sheto Kshatrita Puchakaha. Pucha means tail. Então, ele dobrava o rabo de tal maneira que à distância você veria como se fosse um guarda-chuva. Sukhasano Mahaprishtaha Setu Bandhu Kriyagrani. He is going to act
as a chariot. Então ele agia como se fosse uma carruagem. Sempre que Ramachandra queria ir para um local, Hanumanji Maharaj colocava ele no seu ombro e pulava, e nem mesmo era uma fração de segundo. Está escrito que ele viajava mais rápido do que a velocidade da mente. Preste atenção. E ele curvava o seu rabo de tal maneira sobre as cabeças de Lakshmana e Ramachandra para que fosse como um guarda-chuva. E Bhagavan se sentia confortável porque o corpo dele era muito bom de estar ali, né? E Hanumanji Maharaj arranjava os seus dois ombros como um assento para Ramachandra e Lakshmana. E também nós podemos nos lembrar sobre todos aqueles macacos, as tropas. Eles conseguiram chegar em Lanka pela misericórdia de Hanumanji Maharaj, porque foi o Hanumanji Maharaj que foi bem sucedido em construir uma ponte entre Setubandha em Rameshwaram, Setubandha e a ilha de Lanka. Até hoje, na internet, se você tiver a chance de entrar na internet, você pode ver que debaixo da água, debaixo do oceano, até hoje, você pode ver a imagem. Tem uma ponte totalmente até Lanka, saindo de Rameshwaram. Então isso não é uma história. Aquilo que está escrito no Ramayana, aquilo que está escrito no Bhagavatam, é um fato, não é uma história. Preste atenção no que eu estou dizendo. Sheto Chatrito Puchakaha Shukhasano Mahaprishtaha Setu Bandho Kriyagrani. So Setu Bandha, how to make the bridge? Então, Setubandha, como fazer uma ponte? Hanumanji Maharaj era o maior engenheiro ali. E ele foi bem sucedido. Ele estava escrevendo Ram, essa palavra, em cada pedra. Ele pegava grandes pedras e escrevia Shri Ram e jogava essa pedra na água. E então a pedra flutuava. Esta é a grande glória, a glória incomum do nome de Ram. Essa é a glória extraordinária, exclusiva do nome de Ram. Que uma pedra, se você lançar ela no oceano, naturalmente a pedra iria afundar. Mas, quando Hanumanji Maharaj, por conta do seu humor devocional, ele escrevia Shri Ram em cada uma das pedras, ele escrevia em cada uma das pedras. Então, quando ele jogava a pedra no oceano, então aquela pedra, cada uma das pedras, eu não sei como, elas agiram como uma ponte até Lanka. Então, o desejo de Vibhishana foi bem sucedido, porque pelo esforço de Hanumanji Maharaj, Vibhishana pôde se encontrar com Ramachandra. E também Sugriva. Tem uma colina no sul da Índia que, pelo desejo de Hanumanji Maharaj, Ramachandra se encontrou com Sugriva. Preste atenção. Então, pelo desejo de Hanumanji Maharaj, Vibhishana, o coração dele foi bem sucedido, ou foi preenchido. E Hanumanji Maharaj conseguiu destruir todas as tropas de soldados demoníacos. Ele destruiu. Hanumanji Maharaj conseguiu. E Vibhishana também
conseguiu preencher o seu coração pela ajuda de Hanumanji Maharaj. E você pode se lembrar que Lakshmanaji Maharaj, né, para satisfazer a promessa de Brahmaji, a bênção de Brahmaji, porque no Srimad Bhagavatam, no 7º canto, nós sabemos: Sattam vidhatum nijabhittavashitam. What my servant, what my sevak speaking. Aquilo que o meu servo fala é verdade, nunca vai ser em vão. Então, quando Ramachandra ele abençoou Meghnad, naquele momento, Lakshmanaji Maharaj foi obrigado a desmaiar. Mas as pessoas materialistas, elas dizem: olha, porque Meghnad era muito poderoso, então Lakshmana foi derrotado. Mas isso não é o fato, não é a verdade. O fato é que Meghnad estava desfrutando da bênção de Ramaji, de Brahmaji, e Lakshmanaji, ele é Anantadeva. Ele não ia permitir que a bênção de Brahma, não se cumprisse. Então, para satisfazer esta bênção, ele foi obrigado a desmaiar. Então agora está escrito que quando Lakshmanaji desenvolveu este problema, estava ali desmaiado, por esse míssil Shakti Shell, por conta deste míssil Shakti Shell, esse míssil Shakti Shell que foi lançado por Indrajit. Então, Lakshmanaji, ele foi obrigado, compelido a desmaiar. E naquele momento, Ramachandra, o Senhor Supremo, e todas as tropas, eles começaram a derramar lágrimas. O que é que vai acontecer? Lakshmana, se ele morrer, se a gente não conseguir um remédio tão rápido, se a gente não conseguir um remédio hoje mesmo, né? E um médico ayurvédico falou qual seria o remédio. Então, o Ramachandra ficou muito ansioso, porque Ramachandra estava agindo exatamente como um ser humano. E Ramachandra estava chorando: ó Lakshmana, ó Lakshmana. Mas tinha um remédio, mas quem poderia ir? Era num local muito longe, lá nas montanhas dos Himalaias. Vishalakarani, o nome desse remédio. O nome do remédio, Vishalakarani, que é um remédio ayurvédico. E Hanumanji falou diante de Ramachandra, ele falou: Prabhu, me ordene, eu posso ir e voltar. E como é possível, Hanuman? É possível para você ir? Ele falou: sim, o que é que não é possível? Se você me abençoar, imediatamente eu posso ir e posso voltar antes que o sol se ponha. Se antes que o sol se puser, Hanumanji Maharaj não voltasse, certamente Lakshmana ia abandonar o corpo. Essa é a lila. Então, depois disso, o que aconteceu? Hanumanji Maharaj pulou e chegou em Vishalakarani, nessa colina, Gangamara Parvat, uma montanha, Gangamadana Parvat, e ali tinha essa planta. É um local lá nos Himalaias, mas quem poderia identificar? E ele não tinha tempo também para buscar qual era a colina certa, qual era a planta certa. Ele não tinha nenhum guia com ele. Então, Hanumanji Maharaj decidiu chegar naquele local e ele não tinha tempo para buscar, para encontrar aquela medicina ayurvédica. Então, Hanumanji Maharaj decidiu: olha, se eu puder chegar lá com a colina, então um médico ayurvédico pode buscar o remédio e aplicar o remédio em Lakshmanaji Maharaj. Isso é mais prático, porque não temos tempo.
Se o sol se pôr, Hanuman pensou, se o sol se pôr, né, como a gente poderá dar esse remédio para Lakshmanaji Maharaj? Então, dessa maneira, um demônio causou um grande problema para ele ali. Quando Hanumanji Maharaj estava chegando na colina, ou na montanha, aconteceram muitos problemas. Na forma de sannyasi, um demônio causou problemas e quis engoli-lo. Aconteceram vários problemas nessa jornada, mas pela misericórdia de Ramachandra, Hanumanji Maharaj foi bem sucedido em chegar no local e ele decidiu carregar a montanha, carregar a própria montanha, Gangamadan, porque ele não tinha tempo. Então, ele agarrou a montanha e pulou. E nesse meio tempo, várias coisas aconteceram. Bharataji Maharaj não entendeu o que estava acontecendo e lançou uma flecha nele. E depois Bharataji Maharaj começou a chorar ao ver o que tinha acontecido, né? De toda maneira, por fim, Bharataji Maharaj abençoou Hanuman e ele foi bem sucedido em voltar até Sri Lanka, ou melhor, voltar diante daquele médico ayurvédico. E o médico ayurvédico imediatamente selecionou aquele remédio daquela colina. E Hanumanji Maharaj devolveu uma parte daquela colina até o mesmo local que ele tinha tirado. Então, na verdade, estava acontecendo uma batalha do Ramayana, eu sei, que estava acontecendo aquela batalha entre Indrajit e Lakshmanaji Maharaj. E Indrajit, ele era tão poderoso que praticamente todos os soldados, os macacos, Vanaras, eles ficaram sem sentidos. E por fim, Ravana chegou naquele local e Ravana quis pegar aquela arma infalível, essa arma infalível, Shakti Shul. Então Ravana quis usar essa arma para cumprir as bênçãos que ele tinha recebido de Brahma, né, que Lakshmana fez essa lila. Então, na verdade, Shakti Shell, essa arma infalível, estava com Ravana. Então, se Anantadeva, Lakshmana, tivesse matado Ravana, então a bênção de Brahma iria se provar falha, iria se provar inútil, falsa. E é por isso que ele quis, né, torná-la bem-sucedida, essa bênção. Então, o nome do médico ayurvédico é Shushena. Shushena ordenou a Hanumanji Maharaj e pela bênção de Ramachandra, Hanumanji Maharaj foi bem sucedido em ir e coletar aquela medicina, ou seja, toda a colina ele pegou e ele conseguiu voltar. Dessa maneira, Lakshmanaji Maharaj, dessa maneira, a consciência de Lakshmanaji Maharaj foi recobrada. Então, também está escrito, Prahlada Maharaj está falando ainda mais para glorificar Hanumanji Maharaj.
Então, Prahlada Maharaj diz: Sita pramodano swami shat prasadriko bhajanam Sita pramodano swami shat prasadriko bhajanam Agyatmeshvaro shatro Sthito yopi viraha saha. Quando Hanumanji Maharaj foi dar aquela informação para Sita Devi, para dar uma segurança para ela, ela ficou muito feliz. E Hanumanji Maharaj também recebeu toda a misericórdia de Sita Devi. Então, automaticamente, pela misericórdia de Sita Devi, Hanumanji Maharaj foi bem sucedido em receber toda a misericórdia de Ramachandra. Isso é muito natural, porque Ramachandra e Sita Devi não são diferentes um do outro. De acordo com o Vedanta Sutra, nós sabemos, né, que não há diferença entre Shakti e Shaktiman. Shakti, Shaktiman, Tur, Abed. E, de acordo com a ordem de Ramachandra, porque assim como Uddhavaji Maharaj, quando Krishna Chandra, quando Bhagavan Sri Krishna foi subir para a sua morada eterna, Uddhavaji Maharaj percebeu isso e começou a chorar como um louco. Ele falou: Prabhu, eu não posso suportar a separação de você. Por favor, você deve me levar consigo. Então Bhagavan Sri Krishna falou: você é o meu amado servo, você está me servindo, e o meu desejo deve ser o seu desejo, e eu desejo te manter aqui neste mundo material como um acharya, como um exemplo, mas você quer ir comigo? Eu quero te manter aqui neste mundo material como um acharya, um exemplo. Então, Uddhava, é o seu dever cumprir a minha ordem, e é o meu pedido que você deve ir para Badrinarayana para fazer bhajana lá, e também você pode ficar em outra forma no Uddhava Kunda, que é perto ali de Govardhana. Quando você vai fazer Govardhana Parikrama, perto do Radha Kunda tem esse Uddhava Kunda. Dessa maneira, Uddhavaji Maharaj está presente em ambos os locais, Badarikashram e em Uddhava Kunda. Então, alguém me pergunta: por que, Maharaj, que você escolheu Uddhava Kunda para começar a pregação Gaudiya? Então eu respondo que, na verdade, Vrindavana não é um local de pregação. Vrindavana é um local de pregação exclusiva. Ainda assim, sob a orientação do nosso Guru Varga, nós fomos compelidos a falar Harikatha lá para transformar a concepção errada das outras sampradayas. Então eu escolhi aquele local, Uddhava Kunda, porque Uddhava, ele é um grande devoto, ele tem predominância de jnana, de conhecimento, mas ao mesmo tempo Uddhava recebeu todo o ensinamento de Radharani, das Sakis, então eu pensei que é um local apropriado e comecei a pregar ali e falar Harikatha todo o tempo. Dessa maneira, assim como Uddhava, que Bhagavan Sri Krishna manteve Uddhava como um acharya, um representante neste mundo material. E similarmente, quando Hanumanji quis subir para a morada eterna de Ramachandra com Ramachandra, ele falou: olha, eu quero ir com você para Ayodhya. Eu quero ir, eu não posso suportar a separação de você. E Ramachandra falou: bem, você deve obedecer a minha ordem. Toda a vida você está cumprindo as minhas ordens. E você deve ficar aqui como um acharya neste mundo material. Do contrário, quem poderá ensinar as pessoas?
Então Hanuman, de toda maneira, ele teve que ficar aqui. Então Hanumanji Maharaj, pela ordem de Ramachandra, ele não podia violar essa ordem de Ramachandra, então ele seguiu a instrução de Ramachandra e começou a ficar em Kim Purushavarsha. E ali, dia e noite, Hanumanji está atuando como um acharya, porque a posição de acharya de Hanuman é uma posição eterna, não é uma exibição. Assim como eu já disse, que a posição de acharya de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada é uma posição eterna. É uma posição eterna, atemporal. Não é que enquanto Prabhupada estava ali exibindo essa posição como acharya, não é isso. A posição dele como um acharya é eterna, até mesmo hoje. Para onde Prabhupada foi, nós não sabemos. Né? Talvez eles, pelo desejo do Senhor Supremo, ele esteja libertando outras pessoas em outro universo. Eu não tenho certeza disso, porque eu não tenho amor por Prabhupada. Como eu poderia saber? Dessa maneira, pela ordem de Ramachandra, Hanumanji Maharaj foi compelido a ficar aqui neste mundo, ou seja, lá em Kim Purushavarsha, de acordo com a ordem, mas, de toda maneira, era realmente impossível para o Hanumanji Maharaj suportar a separação de Ramachandra. De toda maneira, ele tinha ali uma deidade de Ramachandra. Então, quando ele canta essa canção, Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Quando Hanumanji Maharaj canta esta canção, então é como se todas as partes do corpo dele, todos os cabelos, os pelos do corpo dele. Então, quando Hanumanji Maharaj canta essa canção com a boca dele, todo o corpo dele reage, todas as partes, todos os pelos corporais respondem. Jai Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Sri Ram. E Hanumanji toca um instrumento musical, e quando Hanumanji sente uma intensa, uma insuperável separação, Hanumanji sente essa insuperável, essa insuportável separação, então Ramachandra aparece diante dele para dar o darshana. E dessa maneira é essa interação entre Hanuman e Ramachandra a todo tempo. E Hanumanji está servindo, pois na forma de uma deidade, Ramachandra está presente ali. E Hanuman nunca pensa que é apenas uma deidade. Então ele e seus associados dançam diante de Ramachandra. E a todo tempo, Hanumanji Maharaj, a todo tempo, Hanumanji Maharaj está ocupado ouvindo e cantando Ramayana. Hanumanji Maharaj está engajado, porque é algo automático. Ele não é Sadhana Siddha Jiva, ele é eternamente perfeito. Então, nós não podemos dizer que ele está se engajando nessa prática de ouvir e cantar o Ramayana. É algo automático para ele. Porque Rama e o nome de Ram, tente entender. Prahlada Maharaj, ele está fazendo este comentário. Prahlada Maharaj está dizendo isso, que devido a esse forte sentimento de separação e devido à sua forte afinidade pelos pés de lótus de Ramachandra, e porque Hanumanji Maharaj está continuamente cantando Ram Katha, Ramayana, ouvindo e cantando,
Então, naturalmente, Hanumanji Maharaj está continuamente em associação com o Ramachandra. E por quê? Porque Ram Katha, os tópicos de Ram são iguais a Ram. Nós sabemos esse Siddhanta. Kali Kale Nam Rupe Krishna Avatar. Que se nós falarmos Krishna, então Krishna está presente. Se nós falarmos apropriadamente, claro, uma alma condicionada, se ela fala Krishna, Krishna não está presente. Mas Krishna Nam, o nome de Krishna, significa Krishna. Então, quando Hanumanji está cantando de coração, cantando o Ramayana e o nome de Ram, então, enquanto ele está cantando e ouvindo o Ramayana, automaticamente ele está recebendo a associação de Ramachandra, que é seu amado mestre. Então, sem sombra de dúvidas, porque Rama Katha significa que o próprio Rama está presente. O próprio Ramachandra está presente. Atmanam nitto tatkirti savanenu upodharayan tatmurtir parshotah tishtan rajati adyapi purvavat. E alguém pode falar que alguém pode dizer, alguém pode afirmar que Hanumanji Maharaj foi abandonado por Ramachandra aqui neste mundo material. Mas Prahlada Maharaj diz, não foi bem isso. O Siddhanta secreto é que Atmanam nitto tatkirti savaneno upodharayan tanmurti parshoto tishtan rajati addapi purvavat. Prahlada Maharaj está comentando este ótimo Siddhanta. Prahlada Maharaj diz, olha, alguém pode dizer, alguém pode comentar que Hanumanji Maharaj foi abandonado neste mundo material por Ramachandra. Mas Prahlada Maharaj diz, olha, eu não penso que foi isso. Porque a todo tempo Hanumanji Maharaj está cantando Ram Nam, Ram Katha, Ramayana. Então, na forma de Ramanam, Ram Katha, o próprio Ramachandra está presente. Então, alguém pode dizer que Hanuman foi abandonado por Ramachandra, mas Prahlada Maharaj diz, eu penso, Prahlada Maharaj está falando esse Siddhanta, que eu penso que até hoje, Prahlada Maharaj diz, eu penso que até hoje, Hanumanji Maharaj tem o privilégio de ficar perto de Ramachandra e está servindo Ramachandra. Não há nenhum intervalo, nenhuma distância entre eles. Então, é devido a alguma lila, tem alguma razão para que Hanumanji Maharaj possa desenvolver mais e mais amor. Vipralamba, a separação, vai desenvolver o amor, e o amor vai desenvolver mais Vipralamba. Atmanam nittu tatkirti sravanena upodharayan tanmurti parshotat tishtan rajati adyapi purvavat. Então, por fim, Prahlada Maharaj está citando um shloka, vocês podem se lembrar? Vocês podem se lembrar deste verso, que foi falado pelo próprio Bhagavan sobre todos os acharyas. Hanumanji Maharaj é o acharya, o exemplo de Dasya, da servidão. Preste atenção. Sri Vishnu Sravane Parikshit Abhavat Vaiyasaki Kirtane. Você pode se lembrar. Eu posso explicar. Hoje não tenho tempo, eu tenho que ir para um outro local imediatamente. Então, Prahlada Maharaj está fazendo esse ótimo comentário. Ele diz, ó Gurudeva, talvez você não tenha se esquecido deste Siddhanta Vichar do Bhagavatam. Talvez, Gurudeva, você não tenha se esquecido. Swamin Kapipatir Dashe Ittadi Bachanai Khalu Prasiddho Mahima Tasho Dashwameva Prabhu Kipa. Ó Gurudeva, ó Prabhu, ó Senhor, você pode compreender agora que tipo de misericórdia exclusiva, anormal, que Hanumanji está desfrutando. Ele é um verdadeiro servo de Ramachandra. Ele é um Vishnu Kripapatra. Swamin Kapipatir Dashe Iti Bachana Ichi Ittadi Bachanai Khalu.
this kind of standard remark, because Mahaprabhu speaking, Bhagavad Gita Mahapuran is a standard. Esse tipo de afirmação, né, que a gente encontra. E Sriman Mahaprabhu falou que o Srimad Bhagavatam é o padrão, né? Todas as falas, os versos do Srimad Bhagavatam são o padrão que devem ser aceitados por todos. Srimad Bhagavatam pramanamamalam pema pumarthamano Sri Chaitanya Mahaprabhur matam idam tattadarana para. It is the final conclusion of Mahaprabhu. Esta é a conclusão final de Mahaprabhu, que qualquer Siddhanta do Srimad Bhagavatam deve ser aceito, sem hesitação, sem nenhuma dúvida. Então, no Bhagavatam nós vemos Vishnu Sravane Parikshit Abhavad Vaiyasaki Kirtane Prahlada Smarane Follow Lakshmi Devi Dasho, né? Lakshmi Devi, ela é a acharya do serviço aos pés do Senhor. Então amanhã nós podemos falar sobre isso. Ittadi vachanai khalu prasiddho mahima tashu dashomeva prabhu kripa. So this kind of standard remark. Então esse tipo de afirmação está identificando que o que eu estou falando é verdade. Ó Gurudeva, você poderá entender as glórias de Hanuman. Pois o serviço feito por Dasya, essa servidão que Hanuman fez, é o sintoma de Bhakti. Não é como eu. Eu também estou pensando nos pés de lótus de Bhagavan, mas estou cheio de tensão e ansiedade. Você pode dizer que a minha prática de Smarana, de meditação, também é aprovada no Shastra, eu sei disso, mas a minha Smarana Bhakti não é perfeita, porque eu estou pensando nos pés de lótus de Bhagavan, mas estou cheio de ansiedade, de tensão. Então, como você pode dizer que eu estou fazendo um serviço perfeito? Na verdade, eu não fiz nenhum serviço. Mas Hanumanji Maharaj, ele foi bem-sucedido em prestar muitos serviços. Então, Gurudeva, por favor, é o meu pedido, não me glorifique. Por favor, vá e veja o que é que está acontecendo em Kim Purushovarsha, para você ver a misericórdia que Ramachandra concedeu a Hanumanji Maharaj. Então veja. Brahmananam sahasrebhyo satrayaji visheshvate satrayaji sahasrebhyo sarva vedanta paragaha Sarvo Vedanta Vitkotya Vishnu Bhakto Vishishvate Vaishnavanam Sahasrebhyo Ekantika Vishishvate Vancha Kalpaturvasya Ke Pasindu Bevacha Patitanam Pavanebho Vaishnavebhyo Namo Namah.